Sou o médico Witt, né, psiquiatra aqui da saúde mental de Alegrete, né, e estou nessa atividade desde o começo, desde que começou a saúde mental aqui em Alegrete e talvez um pouco antes, né. Nós começamos aqui em 89, com o primeiro núcleo de profissionais de saúde mental, já começando a organizar o que hoje nós temos, né, os CAPs, né, toda a rede de saúde mental, ou rede psicossocial aqui em Alegrete. Para falar em luta antimanicomial, eu coloquei um pequeno adendo aqui, que começando a falar do hospital, né, hospital psiquiátrico, né, e um dos paradigmas do hospital psiquiátrico é o Felipe Nel, né, praticamente criou o hospital psiquiátrico, né. Então, ele, que é o libertador dos loucos, né, antes disso, né, os pacientes com sofrimento mental ficavam acorrentados, amarrados, presos, né, e ele achou que isso não estava certo. Então, ele criou o hospital psiquiátrico, o asilo, né, de Anas, com uma ideia de melhorar o cuidado dessas pessoas com esse tipo de sofrimento. Tá? Logo em seguida, assim, esse tipo de cuidado, né, se deu até a década de 70, um pouco antes, né, que conhecia a luta antimanicomial, né, porque foi um sistema que, se do início era bom, falhou. Né, e um dos grandes idealistas dessa ideia, da falha, dessa desconstrução do hospital, e talvez, certamente, da luta antimanicomial, foi o Franco Basaglia, né, o Basaglia, né, que é um psiquiatra italiano, né, que influenciou enormemente a nossa reforma psiquiátrica do Brasil e a luta antimanicomial. Né. Ele conseguiu, na Itália, né, trazer esse movimento, né, mostrando aqui essa ideia do hospital psiquiátrico. Né, isso era uma coisa aparentemente boa, né, um hospital psiquiátrico, uma construção, né, bem interessante, né. Era um hospital muito bonito no começo, né? Como era também o Dom Pedro II no Rio de Janeiro. Né? Aqui a nossa Santa Casa, né, que também se incluiu nessa questão da luta antimanicomial como um espaço de cuidado da rede de atenção psicossocial, né? Que é o cuidado do paciente com sofredor mental na sua comunidade. Né? A luta antimanicomial começa há longo tempo, de 78 mais ou menos, juntamente com a reforma sanitária brasileira, que aqui nós temos uma reunião, né, da Conferência Nacional de Saúde, em que o Seja Louca, né, que foi um dos líderes desse movimento de reforma sanitária, de qual o movimento dos trabalhadores de saúde mental se incluíram, né, com a ideia da luta antimanicomial, de fechar o hospital psiquiátrico, né, que se deu no segundo Congresso Nacional do Trabalhador de Saúde Mental. Tá? E daí a portaria de 2011 que está colocada aqui. Né, tá? E icônica na saúde mental essa Carta de Bauru, né, que teve nesse encontro dos trabalhadores de saúde mental, que criou essa frase de uma sociedade sem manicômios. Né? Isso no dia 18 de maio de 87, que é esse Manifesto de Bauru, né, que é um dos documentos, né, importantes ou chaves na luta antimanicomial. Em seguida já veio a reforma psiquiátrica brasileira, né, que foi, já naquela época, 89, né, foi um projeto de lei feito pelo deputado Paulo Bernardo. Né. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos uma reforma psiquiátrica bem antes, né, em 92, já foi instituída a lei, né, 9.716, que é a nossa lei de reforma psiquiátrica gaúcha. Foi proposta pelo deputado Márcio Molim, que na época previa o fechamento dos hospitais psiquiátricos aqui no Rio Grande do Sul. Né? E
A reforma psiquiátrica, que também é um derivativo da luta antimanicomial, se concretizou com a lei da reforma psiquiátrica, ou a lei 10.216, né? Que é a lei que mais ou menos se organiza nossos serviços hoje em dia de saúde mental, CAPS, enfim, toda a rede de saúde mental, né? Uma lei que tem vários artigos, pelo menos aqui, ó, né? Eu coloquei aqui que é importante, né, que eu já vi alguns trabalhos que fizeram, que chegaram em muitos CAPs, né, e as pessoas não sabiam o que era a Lei 10.216, né, então, que é a lei que rege todo o serviço de saúde mental no país, né. Aí fala do tipo de internação psiquiátrica, quando necessária, que a internação sempre é um recurso, é uma carta na manga, é a última coisa que deve utilizar no cuidado, né? Tendo também esses três tipos de internação: voluntária, quando o paciente aceita; involuntária, quando o paciente é rebelde; e quando o juiz manda, né, é compulsória. Né? Então, a lei não é tão longa, né? A lei tem 13 artigos, né? Foi liberada em 2001, né, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Né? Aqui, os principais motivos da internação psiquiátrica, né, tem alguma coisa onde você usa esse recurso, ainda se usa, mas essa internação não seria necessariamente num hospital psiquiátrico, né, num hospício, né, isso se faz daquilo que eu mostrei antes ali, na nossa unidade de internação aqui de Alegrete. Né. Em 2011 foi criada as RAPs, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, a portaria 3.088, que organiza o serviço em rede. Né? Estamos numa rede. Aqui em Alegrete nós temos 3 CAPs, né? A unidade de internação no Hospital Geral da Santa Casa, temos uma residencial terapêutica e temos uma UPA específica, né, da rede, que é a UPA SAMU mental. Né? Tá? Aqui seria uma organização, né? Que seria a rede de saúde mental, o RAPS, né? As diretrizes da rede, né, que obedece às diretrizes do SUS. Né? E aqui falando em tecnologia de cuidado, né, mas não é o interessante agora. A ideia agora para a saúde mental é que nós continuamos aqui, né? Já tínhamos dias melhores, digamos assim, entende? Mas a luta sempre persiste, né? Nós temos sempre revisando entre nossos colegas, trabalhando, temos reuniões, né, mensais de toda a rede, né, que nós colocamos nossas demandas, né, e essas demandas estão sempre levadas para nível da Secretaria de Saúde, que muitas vezes nos presta. Eu, assim, uma experiência pessoal, eu tenho um tempo antes da criação do SUS, depois da criação do SUS. Né? Eu sou formado em 81, vim para a Alegrete em 84, já como psiquiatra, né, já tinha feito residência. Então, tenho uma experiência ainda anterior à luta antimanicomial e depois, né? A experiência ainda na época que o paradigma de cuidado e saúde mental era o hospital, e em seguida essa transformação, né, que é o cuidado em território, o cuidado na comunidade. Tanto é que me incluí nesse trabalho em 89, quando foi a nossa primeira reunião de criação do Serviço de Saúde Mental na Alegrete, com a ideia de não internar mais ninguém em Porto Alegre, que antes o cuidado era amenizar o surto, embarcar o paciente na ambulância e levar para São Pedro, né? Ou para o Espírita em Porto Alegre. Depois do nosso começo aqui, nós ficamos assim com uma ideia, com a missão de não transferir nenhum paciente mais, porque nós conseguimos praticamente até o final dos anos 90, né, nós não transferimos mais nenhum paciente para outra cidade. Conseguimos criar um serviço estruturado, né, com vários dispositivos de cuidado para evitar essa internação em hospital psiquiátrico. Né. Os pacientes eram cuidados aqui no nosso CAPS, com toda a nossa equipe, né, e eventual necessidade de algum tipo de internação, era ocupado os leitos de internação na nossa unidade de saúde mental aqui na Santa Casa, na comunidade, onde os pacientes ficam numa curta permanência, né, uma assistência inclusive da família e da nossa toda a equipe. Né.